Saudações a todos, os irmãos e irmãs planetários. Mais uma vez estão aqui aparecendo no meu canal Viagem Astral Inconsciente. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero dar uma pequena explicação, bem básica mesmo, para que atinja todos os níveis de graus de consciência, para que todos possam entender o que eu vou explanar aqui, né? Sobre o que é viagem astral inconsciente e viagem astral consciente, qual as diferenças. Vou usar uma linguagem bem simples, bem básica, para que todos possam compreender. E logo em seguida, eu vou passar alguns relatos aí para vocês, das minhas experiências no plano espiritual, tá bom? Bom, vamos lá. A viagem astral inconsciente. Todos nós, seres humanos do planeta inteiro, todos nós fazemos quando a gente está dormindo, quando a gente está em estado de sono. Quando a gente dorme, o nosso espírito sai de nosso corpo e vão para os planos espirituais, onde o seu próprio espírito tem mais afinidade. Só que quando você acorda, você não lembra onde esteve, o que fez. Alguns sonhos, quando vocês lembram, vocês pensam que foi apenas sonhos. Simples sonhos, mas a realidade não foi um simples sonho. Você fez uma viagem astral. Às vezes vocês, durante esses sonhos, vocês pensam que são pesadelos, porque geralmente vocês vão se encontrar com seres não muito bonzinhos. Aí aquela viagem astral, aquela experiência no plano espiritual que foi um tanto desagradável, quando vocês acordam, pensam que foi pesadelo. Não foi, vocês fizeram uma viagem astral. Mas a maioria das pessoas do mundo inteiro, logo assim que acordam no seu sono, a maioria esquece o que sonhou, esquece o que se passou no plano espiritual. A minha viagem astral, porque eu tenho assim uma lembrança bem nítida, bem real, bem viva. Uma viagem astral que eu fiz quando eu tinha 12 anos. Eu comecei a fazer viagens astrais quando eu tinha 12 anos. Creio, eu fazia antes, mas como eu era criança, eu pensava que era um sonho comum. E de lá para cá foi desenvolvendo, fui fazendo mais viagens astrais. Aí eu tive uma intuição do que assim que eu acordar, eu ia dormir, né? E deixava um caderno e uma caneta do lado da cama. Para quê? Para que assim que eu acordasse, eu logo escreveria o que eu sonhei no papel, para que eu não esquecesse. Isso foi uma intuição que eu recebi. Olha, antes de você dormir, deixe um caderno e uma caneta no seu lado. Assim que você acordar, você anota o que você sonhou. E eu fui fazendo esse pequeno treinamento. Então eu fui percebendo que meus sonhos não eram apenas sonhos. E esses sonhos, eles foram ficando cada vez mais reais. Parecia que
Foi uma experiência real mesmo, como se tivesse acordado. Então, para quem quiser fazer, tentar experimentar e dar início a esse tipo de viagem astral ou desdobramento do espírito, desdobramento inconsciente. Façam isso que eu fiz. Deixa aí um caderninho, uma caneta do lado da cama antes de dormir. Assim que você acordar, que abrir o olho, você nem põe o pé no chão, você já vira, já pega o caderno, a caneta e já vai escrevendo o que você sonhou. Tenta lembrar todos os detalhes, todos. Você anota. Aí depois você vai lendo. Você vai perceber que não foi simples sonhos. Com o passar do tempo, você vai perceber que não foi apenas um simples sonho. Que você se encontrou com alguém conhecido, ou com um familiar, que foi a um determinado local, que você viu isso, que você viu aquilo. Logo você vai perceber que foi realmente uma viagem só que você fez. E fazendo isso, as suas lembranças vão ficando cada vez mais reais, mais vivas, mais nítidas, duram mais tempo na sua memória. Já a viagem astral consciente, que muita gente chama de projeção astral, desdobramento consciente, etc. É a pessoa que tem esse dom, ela, ela deita, ela relaxa no sofá, numa cadeira, numa cama, um lugar confortável. Ela fecha os olhos, relaxa o corpo, tenta se desligar do mundo aqui, do mundo físico, tenta desligar sua mente aqui do mundo físico. E ela consegue sair, fazer com que o seu espírito saia conscientemente do corpo. Eu já tive esse tipo de experiência 3 vezes apenas, que eu lembro. Mas não foi por minha vontade. Foi porque algum mentor, um guia espiritual meu, fez com que o meu, retirasse o meu espírito do meu corpo e eu ficasse consciente. Não foi porque eu me concentrei, tentei fazer, não. As 3 vezes que aconteceu comigo, com certeza foi um meu guia espiritual. Foi lá e, sutilmente, sem eu perceber, retirou o meu espírito do meu corpo. E, e assim, se enxerga tudo muito lúcido, tudo muito, sabe, como se tivesse realmente acordado, né? Inclusive, numa dessas 3 vezes, eu estava no meu quarto, estava tudo escuro, né? Que eu só durmo na escuridão. Se tiver uma faixa de luz no meu quarto, eu não durmo. Não consigo pegar no sono. Aí eu senti que meu corpo começou a subir. Começou a subir, a levitar. Eu até tentei me segurar em alguma coisa, me segurar na minha cama. E eu enxergava tudo. Tudo. O ambiente do meu quarto, eu chegava o guarda-roupa no escuro, enxergava a mesa, uma cadeira que tinha, eu enxergava tudo no escuro. Tudo. Tinha até um estante também, eu chegava a todos os objetos no escuro. E o viajante consciente, ele vai para os planos espirituais conscientemente, ele se concentra, né, ele se desliga do seu corpo e vai embora. Já a pessoa que faz viagem astral inconsciente não, ela precisa estar dormindo. Ela precisa estar dormindo. Porque seu espírito vá para os planos espirituais.
e para fazer o que tem que fazer alguma missão, encontrar alguém, enfim. Por que eu falo sempre viagem astral? Porque esse foi o primeiro termo que eu ouvi sobre esse assunto. Isso lá em 1989, 1990. O termo que eu aprendi, que eu ouvi sobre isso, sobre esse fenômeno, era esse, viagem astral. Eu não posso dizer que não existia outro termo, mas nunca depois, muitos anos depois, que eu vim aprender outros nomes de projeção astral, desdobramento consciente, projeção consciente, enfim. Eu prefiro ficar com o nome antigo mesmo, viagem astral. Mais fácil de compreender, de entender. Enfim, eu espero que tenha. Foi uma explicação bem básica mesmo, para vocês poderem entender e saber diferenciar viagem astral inconsciente e viagem astral consciente. Viagem astral inconsciente é quando você está dormindo, seu espírito sai do corpo e vai para os planos espirituais. Viagem astral consciente é quando seu espírito sai do corpo por sua vontade mesmo, por seu esforço mental. Vamos dizer assim, vamos colocar esse termo, esforço mental que você colocou, o seu espírito saiu conscientemente do teu corpo. Enfim, vamos lá. Minhas primeiras experiências, como eu disse, eu tinha 12 anos. Em outros vídeos eu vou dar mais detalhes sobre isso. Isso lá no começo dos anos 80. Depois eu comecei, nos anos 90, se não me engano, eu comecei a ter sonhos bem realistas. Eu estava flutuando sobre covas abertas no cemitério à noite. Toda semana, quase todo dia, meu espírito ficava vagando no cemitério, mas não andando, flutuando por cima das covas abertas no cemitério. Eu não via outros espíritos, eu não via nada. Cemitério vazio, né, na minha visão naquela época. Eu só via as covas abertas, via alguns túmulos mais ao longe, via árvores e tal. Mas tudo bem. Com o passar dos anos, esses sonhos de eu ficar flutuando, andando pelo cemitério, passou. Acabou. Então, quando surgiu um guardião, um Exu guardião, que trabalha no cemitério, e que hoje ele trabalha comigo na incorporação. Esse guardião uma vez me levou para um cemitério, não sei qual cemitério que foi, me levou num determinado lugar perto do cemitério que tinha 7 lápides. Ali estava enterrado, cada um corpo, e cada lápide ali tinha um corpo. Né? Vai saber quantos anos já estava enterrado lá. Também que só tinha só o esqueleto. Então ele me deu uma espada enorme, e me instruiu do seguinte: ele falou assim, você vai ficar de frente na primeira lápide, você vai segurar a espada com as 2 mãos e você vai se concentrar. Você aponta a ponta da espada na lápide, você se concentra.
É para você gerar uma energia na sua mente que vai percorrer até pelos seus braços. E essa energia vai percorrer pela lâmina da espada. E essa energia tem que sair, tem que atingir, através da ponta da espada, atingir a lápide. Caramba, como que eu vou fazer isso? Ele vai e tenta. Começa. Temos muito tempo não. E tá bom, eu peguei aquela espada pesada. Mirei na primeira lápide, eram 7 lápides. Mirei na primeira lápide. Aí eu fui concentrando, né? Concentrando. Aí começou a surgir na minha cabeça. Igual faíscas elétricas, né? Percorrendo a minha cabeça aqui. E começaram a descer pelos meus 2 braços. Aí elas começaram a percorrer pela lâmina da espada e consegui atingir a primeira lápide. Até que foi relativamente fácil. E agora vamos para a segunda lápide. Vamos para a segunda lápide. Eu pensei que iria ser fácil, como foi na primeira lápide. Eu tinha que me concentrar mais ainda, eu tinha que colocar mais esforço mental para gerar aquela energia na minha mente, mais ou menos da cor daqui que você está vendo aqui, dessas luzes aqui, essa cor aí. Por isso que eu deixei essa cor aí de fundo, para essa experiência. E eu tive que colocar mais esforço mental para gerar aquela energia, parecia energia elétrica. Meu cérebro estava gerando, aí descia pelos meus braços, passava pela lama da espada e atingia a lápide. E conforme eu ia de lápide em lápide, eu tinha que fazer um esforço mental muito mais forte. Vai ficando mais vai ficando mais difícil. O esforço mental tinha que ser mais forte. Eu não sei, eu não lembro se eu consegui chegar na 7ª lápide. Não sei se eu consegui chegar na 7ª lápide. Porque o esforço mental era muito grande. Eu não lembro mais se eu consegui chegar na 7ª lápide, mas conforme eu ia avançando, eu tinha que colocar mais esforço mental para gerar energia para poder atingir a lápide. Então, tá bom. Passou-se aí uns 10, 15 anos. Aí esse Exu Guardião se apresentou. Ele se manifestou através da incorporação. Disse o nome dele. Ele trabalha na linha dos caveiros. Estamos trabalhando aí já há bastante tempo. O interessante é o seguinte, esse guardião, ele era o Exu guardião de uma tia minha que era umbandista. Nós umbandistas chamamos isso de herança. Você herda 1 ou 2 guias do seu parente falecido para continuar o trabalho, dar sequência ao trabalho que o falecido não conseguiu concretizar. Então ele passou a trabalhar comigo. Deu
Deu um tilt aqui enquanto eu estava falando. Mas isso aí são interferências dos espíritos negativos. Frequentemente eu sofro ataques de espíritos das sombras e das trevas. E esse dia teve um mago negro aí, um espírito da classe mago negro, trabalha nas trevas, veio me atacar aí. Porque eles não querem que eu passe as minhas experiências do que eu vi no plano espiritual para vocês. Eles não querem que eu revele o que eu vi lá embaixo, o modus operandi deles. Então eles fazem de tudo aí para tentar impedir o meu objetivo, que a espiritualidade, a espiritualidade superior pediu para que eu fizesse isso. Cuja a função, o objetivo principal, como eu já disse no vídeo anterior, é fazer com que vocês despertem suas consciências, saiam do mundo das ilusões e fantasias e foquem na sua evolução espiritual. O objetivo desse canal é esse, a pedido dos espíritos de luz. Uma grande maioria deles que fez esse pedido são os guias espirituais de vocês, são os seus protetores, que eles me pediram. Imagine você escutar no plano espiritual, numa viagem astral, você escutar, ecoar pelos céus, lá no plano espiritual, em plena treva, centenas, milhares de vozes falando ao mesmo tempo. Ajude nossos protegidos para que eles não vão parar nas trevas. Aí eu lá embaixo, em plena treva, pensei comigo, mas como é que eu vou fazer isso se eu não consigo nem ajudar a mim mesmo? Aí quando eu acordei e tal, aí eles jogaram na minha cabeça essa ideia de fazer um canal que, né, usar a tecnologia que, de uma forma que possa alcançar o máximo número de pessoas possível. Esse projeto eu iniciei em 2022, mas como eu tenho meus perseguidores espontâneos, trevosos, né, que me atacam constantemente, eu ainda tenho meus obsessores vivos que vivem me chamando, que vivem me lançando magia negativa semanalmente. É difícil, hein? É difícil. O plano astral inferior, eles tentaram impedir a minha encarnação. Eles tentaram impedir o meu nascimento. Eu passei da hora de nascer. Quando eu nasci, foi eu e minha mãe para o balão de oxigênio. Eu nem sei se existe mais esse aparelho nos hospitais. Quase que eu morri, quase que minha mãe morreu. Ainda no hospital, a enfermeira me deixou cair no chão. Não tem aquelas escadinhas que tem dois, três degraus que a mãe sobe, né? Para deitar na maca. A enfermeira me pegou lá do berçário e foi me levar para amamentar.
né? Na minha unha. Na maca que ela estava, na cama que ela estava. A enfermeira, quando ela foi entregar nas mãos da minha mãe, a enfermeira me deixou cair no chão e eu bati. Eu bati naquela escadinha que sobe para a cama. A minha mãe disse que foi um milagre de eu não ter morrido. Um bebê, gente, esse, um bebê. 2 dias de nascido. Saí do balão de oxigênio, fui mamar, a enfermeira me deixa cair naquela escadinha. Bati na escadinha e bati no chão. Enfim, foram, olha, incontáveis acontecimentos aí que o povo trevoso aí que tentou tirar minha vida física. Eu sei os objetivos. Depois eu explico. Esse vídeo não é o momento aí para falar sobre isso. Mas enfim, gente, procure melhorar um pouco mais. Se melhore como pessoa, faça uma reforma íntima, mude seus pensamentos. Tenha sempre pensamentos positivos, sejam otimistas. Façam um autoconhecimento, despertem a consciência de vocês, evoluam espiritualmente. Se puderem, de alguma forma ajudar alguém, fazer a caridade, dar um prato de comida para um morador de rua, um lanche, um copo d'água. Façam isso, porque na hora do último dia da humanidade, até um copo d'água que você deu para alguém para matar a sede dessa pessoa vai ser contado. Você pode ter certeza. Então, revejam o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando, os lugares que vocês frequentam e as pessoas com que vocês andam. Tá certo? Esse foi mais um vídeo de hoje. Vamos encerrando por aqui. Depois vou dar mais informações sobre esse guardião que me deu o treinamento no cemitério. Depois vou falar mais sobre ele em outro vídeo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Que vocês sejam felizes aqui na terra como no céu. Tchau.